maior portal de notícias de Arco Verde da região. Já estamos ao vivo em mais uma live líder de audiência. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 50% a 60% das pessoas que morreram por suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. Cerca de 96,8% dos casos de suicídios registrados estavam associados aí a históricos de doenças mentais que podem ser tratadas. Por isso, a informação correta direcionada à população é muito importante para orientar e prevenir o suicídio. E para falar sobre esse assunto hoje, a minha convidada é a psicóloga Dávila Machado, que já vai estar comigo agora, nesse momento, para conversar com os internautas do maior portal de notícias de Arco Verde e da região. A partir de agora, você pode comentar, você pode curtir, você pode compartilhar o nosso link lá no facebook.com/portal Dácio Rabelo, também no Instagram, @daciorabelo.com.br. Nós também já estamos aqui ao vivo pelo nosso site, hein? Você que não tem rede social, pode também acompanhar a gente agora ao vivo no www.daciorabelo.com.br. Deixa eu mandar também aqui um convite para a nossa psicóloga, a doutora Dávila, para que ela também possa participar da nossa live, também pelo nosso Instagram. Todos sejam muito bem-vindos nessa noite de quinta-feira, onde a gente vai falar sobre assuntos importantes. Setembro Amarelo. Deixa eu mandar aqui o convite para a Dávila. Pronto. Já mandei aqui o convite para a Dávila. Deixa ela aceitar também aqui pelo nosso Instagram, não é? E não estou vendo a Dávila aqui no Facebook. Dávila vai voltar aqui a se conectar com a gente, não é? Aconteceu algum problema aí com a Dávila, mas ela vai voltar a se conectar para conversar com a gente nessa noite de quinta-feira, a gente falando sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção sobre o suicídio. Deixa eu ver aqui a Dávila. Já vou fazer a transmissão com ela também pelo Instagram. A todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, vai compartilhando a nossa live para que outras pessoas também possam conversar com a gente. Ô, Dávila, eu não estou conseguindo aqui te ver pelo Facebook, na nossa transmissão. Aconteceu alguma coisa por aí? Como é que é, Dávila? Gente, ó, o pessoal do Instagram e do Facebook, a Dávila está se reconectando com a gente aqui pelo Facebook, para que a gente possa conversar com ela nessa noite de quinta-feira. Você que tem alguma dúvida, você que tem alguma pergunta, você pode fazer agora, tá? Nos comentários. Deixa aí se você tem algum comentário, tem alguma dúvida, fique à vontade para que você possa participar da nossa live desta quinta-feira. A Dávila está tentando se reconectar com a gente lá no Facebook. É isso, Dávila? Vamos lá, vamos aguardar que a doutora Dávila possa se reconectar com a gente. Nós já temos vários internautas aí pelo Facebook e a gente fica aguardando, então, essa reconexão dela. Enquanto isso, você vai compartilhando, vai comentando a nossa live desta quinta-feira. Lembrando que as nossas lives acontecem todas as terças e quintas-feiras a partir das 8 horas da noite. Todos sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui nessa noite de muita informação, informação com qualidade aqui no portal daciorabelo.com.br. Estou aguardando só, pessoal, a doutora Dávila Machado se reconectar lá no Facebook para que a gente possa começar essa nossa entrevista.
Doutora Dávila, o que é que falta por aí? Já está no Facebook? Ah, tá. Já tô lhe vendo aqui. Deixa eu adicionar a senhora. Pronto. Agora sim. Deixa eu tirar esse daqui. Ok, estamos no ar. Graças a Deus. Está me ouvindo, doutora Dávila? Estou ouvindo. Ótimo. Então vamos começar. Eu queria saber da senhora por que reservar o mês do ano, que é o mês de setembro, para falar sobre prevenção ao suicídio. Bem, essa campanha, no dia 10 de setembro, né, é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né? Então, assim, essa campanha Setembro Amarelo, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, ela partiu de uma problemática de uma família, né, onde um jovem adolescente de 17 anos cometeu suicídio em seu Mustang amarelo. Ele era muito apaixonado por esse carro e ele já vinha apresentando problemas psicológicos. Infelizmente, a família não havia percebido essas mudanças de comportamentos desse jovem. E ele veio a cometer o suicídio dentro desse carro, um Mustang amarelo. Num velório, no enterro, os familiares, junto aos amigos, né, entregaram cartas às pessoas, um cartãozinho amarelo, falando da importância da preservação da vida, e quem precisasse de ajuda pedisse socorro. Então, assim, esse foi o histórico que levou à campanha Setembro Amarelo, né? A Foi uma campanha que sociedade... aqui no Brasil... Pode falar. Pode continuar, desculpa, doutora Dávila. Eu pensei que a senhora já tinha concluído. Aqui no Brasil, essa campanha é consideravelmente nova, né? E aí, em 2014, 2015, iniciou aqui no Brasil. E por isso, o mês de setembro, né, foi escolhido, diria assim, para ser essa campanha de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A gente sempre pensa que o problema do suicídio é coisa dos outros, não é nossa, enquanto sociedade civil organizada. Como é que a gente, enquanto sociedade, pode evitar o agravamento das estatísticas do suicídio? Uma questão muito importante, Dácio, para a gente falar nesse momento, é que se tinha muito estigma, se tinha muito tabu em torno de abordar esse tema, principalmente na mídia, né? Existia uma concepção de que, ao falar sobre esse tema, isso induziria as pessoas a essa prática, né? E aí, atualmente, né, nós vemos a importância de abordar essa temática na mídia, com o intuito de prevenção, né, com o intuito de prevenção. Antigamente, as pessoas achavam que, ao falar sobre o assunto, seria um incentivo à prática. E não é bem assim. Até porque essa prática, ela não pode ser falada de qualquer forma. Ela deve ser falada por profissionais da área, em domínio, para converter uma possível situação, né? Exige um cuidado, existe um estudo para falar sobre esse assunto, né, que é um assunto muito delicado. No entanto, não pode ser visto como era visto antigamente, né? Como um tabu, como um tema cheio de estigmas, que falar desse assunto há algum tempo atrás era considerado um pecado, né? Então, assim, hoje nós vemos a importância de falar sobre isso com o intuito mesmo de prevenir, identificar sintomas, identificar sinais de mudança do nosso comportamento de algumas pessoas e já identificar ali comportamentos que já requer tratamento, né? Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Então, assim, é um assunto de extrema importância, né? Os índices só aumentam, principalmente entre os jovens, e aí, muitas vezes, a falta de informação sobre a importância de observar o comportamento do meu jovem que está em casa, se ele mudou repentinamente de hábito, se ele está muito isolado, se ele, de repente, deixou de ter interesse por atividades corriqueiras, né? São questões práticas do nosso dia a dia que nós precisamos atentar para vir a evitar situações como essa. E qual é a relação, no caso do suicídio,
com as doenças da mente, por exemplo, a depressão? 96,8% dos casos, né, de suicídio estão relacionados a algum problema de ordem emocional, algum problema psicológico, né? 96,8%. Primeiro, a depressão, né? Em primeiro lugar, as pessoas geralmente, quando têm diagnóstico, ou ainda nem tem, mas já apresentam sintomas, e a falta de tratamento pode vir a essa prática. Segundo, após a depressão, o transtorno bipolar, né? Que é a oscilação entre a depressão e a euforia. E o terceiro é o uso abusivo de drogas. Né? Essas três condições, esses três problemas de saúde, que é a depressão, o transtorno bipolar e o uso abusivo de álcool e outras drogas, pode vir, né? Pode estar por trás de um possível suicídio. Doutora Dávila, existe um relacionamento, um estudo direcionado por que existe a depressão? Qual é o fator, a causa da depressão? A depressão, podemos dizer, é quando você não consegue realizar o seu sonho, o seu desejo, ou não? A depressão é uma doença biopsicossocial. Ela não tem um fator determinante, né? São várias as condições que levam a pessoa a ter uma depressão. Então, não é um fator específico, né? Tem a questão hereditária, que também é considerada, né? Tem a questão também das questões sociais, não ter habilidades sociais para lidar com problemas corriqueiros. Tem várias questões que estão ligadas à depressão. Não existe uma questão específica que possa vir a diagnosticar essa doença. E a gente, assim, tem que ter muito cuidado, Dácio, também. Outra questão importante é que as pessoas, hoje em dia, qualquer tristeza, né, as pessoas já diagnosticam como depressão. É muito comum a gente dizer, eu ando triste, estou com depressão. E não é bem assim. Né? A tristeza é um estado emocional natural de todo e qualquer ser humano em um período de sua vida. E a depressão não. A depressão está associada também à tristeza, mas outros sintomas, né? O desânimo, a insônia, a falta de cuidado com sua higiene pessoal, seu corpo, problemas na alimentação, que vão acarretando uma prática que interfere implicitamente, muito clara no seu dia a dia, na sua rotina, né? Com percas, com prejuízo. E a tristeza é um estado natural de todo ser humano. Então, a gente também precisa ter esse cuidado em relação a essa questão de achar que qualquer estado de tristeza é uma depressão, porque não é. Qual é o nível da depressão que as pessoas devem procurar um profissional de saúde? Assim, a depressão, com todas as sintomáticas que eu listei, insônia, problemas no apetite, outras questões, elas precisam sim de tratamento psicológico. A depressão em qualquer nível, ela precisa de tratamento psicológico e talvez também psiquiátrico. Né? A tristeza, né, que é um sentimento natural, devido a alguma ocorrência do dia a dia, essa que é natural, que faz parte do ser humano e que não precisa especificamente de um tratamento psicológico. É um sentimento natural que qualquer ser humano tem, né? Sente em algum momento de sua vida. Esses números de suicídios, eles são alarmantes, é por isso que a saúde, ela se preocupa, né, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde se preocupam com os dados, os números dos suicídios? Considerada um problema de saúde, né? A depressão, o suicídio, né? Os números alarmantes, né? Atualmente tem aí as pesquisas que tem pelo número cada vez aumentando da prática do suicídio entre os jovens, né, de 15 a 36 anos. Esse problema de saúde, ele é considerado um problema de saúde pela Organização Mundial de Saúde, porque ele ultrapassa outros problemas de saúde, como, por exemplo, alguns cânceres. Né? É mais comum, a evidência é maior, o percentual é maior, de suicídio do que alguns cânceres específicos, por exemplo. Né? Então, por isso que se trata de um problema de saúde, né? Que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, toda a nossa fala. Né? Agora, doutora Dávila, existe também aí uma relação com as cobranças. Às vezes, o indivíduo ele é tão cobrado pela família porque não tem um emprego,
cobrado pela família porque não consegue passar no vestibular. E isso acarreta em problemas psicológicos na vida, principalmente dos adolescentes, não é? Que às vezes se sentem frustrados por não realizar não o sonho dele, mas o sonho dos pais. Exatamente, né? É assim, se tem esse cuidado para a gente não externalizar no outro, né? Principalmente pais, tende a externalizar os seus sonhos nos seus filhos, né? Então, isso é uma questão muito corriqueira no nosso atendimento diário, de o pai externalizar os seus sonhos no outro, seu filho, que nem sempre são sonhos dele, né? Isso é muito corriqueiro. No entanto, há outras habilidades, assim, é como se não houvesse a maturação para essas habilidades de cobrança, né? É como se o nosso jovem não tivesse essa maturidade para essas habilidades sociais, de cobrança e tudo mais. No entanto, talvez uma cobrança determinada da situação seja só um dispositivo, né? Um dispositivo. Mas antes dessa cobrança já vem uma fragilidade emocional. Esses jovens já vem sinalizando que alguma coisa não está bem. Ele já vem mudando seu comportamento, ele já vem sinalizando que algo está diferente, ele já vem, né, já vem com pensamentos ali suicidas, já vem com um planejamento, né? Talvez essa cobrança seja só um dispositivo final, mas antes disso ele já vem dando sinais de que alguma coisa emocionalmente não está bem. Eu queria entender como é que a família deve se comportar, ou como é que a família ela deve prevenir essa situação. É muito importante um diálogo aberto com o seu jovem, com o seu adolescente, com a sua criança, a respeito de todas as temáticas. É como eu havia falado, às vezes é uma observação da mudança de comportamento de um adolescente. Por exemplo, que ao invés de ser sociável, de ter habilidades sociais, de estar com os amigos, se isola muito, fica muito no celular, fica muito dentro do quarto, tem dificuldade de expressar seus sentimentos, suas falas com outras pessoas, inclusive com os pais, né? Todos esses são indícios de que alguma coisa não anda bem, emocionalmente falando, né? E o que é a escola tem a ver? Porque a gente acha que a escola ela não deve se meter nessa situação. Muito pelo contrário, né, doutora? A escola faz parte da Exatamente. família e deve incorporar esses problemas também. E se eu não estou enganada, Darcy, tem um programa agora, alguma coisa do governo, que essa questão do Setembro Amarelo, ela deve ser também trabalhada dentro da sala de aula. Às vezes o nosso professor convive diariamente, percebe que uma criança está dispersa, né? Porque assim, essas questões emocionais refletem muito no rendimento, né? Quando é em adulto, no rendimento no trabalho, quando é no adolescente, no jovem, na criança, reflete naturalmente no seu rendimento escolar, né? Então, assim, a escola também tem um papel muito importante, né? E, se eu não me engano, faz parte do currículo a inserção desse tema nas salas de aula, né? Para ver qual a importância da nossa rede da educação, né? Nessa área. Porque na escola também há bullying, não é? E o bullying também pode levar ao suicídio. Então, que tipo de Exatamente. ações a escola deve fazer? São questões voltadas à autoestima, né? Ao respeito das diferenças. São temas muito importantes que estão relacionados a essa questão emocional, né? Respeito às diferenças, autoestima, né? Toda a autoimagem, né? São temas comuns, né? Que falam muito também. O jovem, através de uma dinâmica, por exemplo, que fale sobre a autoestima, ele consegue expressar, né? Ele consegue expressar ali naquela dinâmica, o que é que ele vem sentindo, qual a parte daquele corpo que é motivo de chacota, que tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas por conta disso, né? São temas, assim, do dia a dia, não é nada muito extraordinário. Através daquele corpo, aquela criança que na sala de aula tem dificuldade de falar, tem baixo rendimento, se isola, tem que fazer as atividades sozinhas, já é um sinal de alerta, né? É um sinal de que alguma coisa não anda muito bem. Eu estou conversando com a psicóloga doutora Dávila Machado, hoje a gente falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está nessa noite
de quinta-feira com a gente aí pelo Facebook. Pedir que você compartilhe, comente, tire alguma dúvida. A doutora Dávila está aqui exatamente para isso e por isso. A você do Instagram também que está seguindo a gente, muito obrigado. É uma conversa muito importante, uma conversa salutar em um momento que a gente vive, até porque no momento de pandemia, onde as pessoas estão mais reclusas, os problemas psicológicos também aumentam, não é, doutora Dávila? Como é, doutora Dávila, que as pessoas elas podem, mesmo sem procurar um auxílio profissional, tentar lutar, tentar reagir? Qual é a dica que a senhora dá? Essa questão do isolamento social, como você bem colocou, fez com que os casos de ansiedade tivessem um aumento bem expressivo, né? Essa questão da socialização é muito importante para nós, seres humanos, né? Isso reflete muito no nosso estado emocional, né? Essa pandemia trouxe com ela muitas questões sobre a nossa fragilidade emocional, no sentido da dependência com o outro, né? Então, assim, o que é preciso? É preciso a gente... hoje as redes sociais estão aí, né? Os aplicativos, que venham nos auxiliar, né? Venham nos auxiliar a manter o contato com aquele amigo, com aquele avô, porque é da área de risco, né? Do grupo de risco, não pode ter o contato, mas ainda assim é importante pensar nesse contato, é importante essa socialização, né? A gente vê muitas pessoas reclamando que isso fez com que a família se fragilizasse, que cada um ficou mais isolado no seu mundo, no seu celular, e também tem que ter um cuidado, tudo é de uma forma ponderada, né? Não adianta depositar no celular todas as expectativas de socialização de uma hora para outra, que as coisas não são bem assim, né? Mas é tudo com muita sabedoria, muita ponderação, eu diria, né? Tudo no seu limite, não pode se isolar, mas a gente tem a família nossa dentro de casa que está cumprindo o isolamento junto com a gente, tem a minha mãe, tem o meu pai. Talvez esse momento seja um momento oportuno para eu observar melhor o comportamento do meu filho, saber quais são aquelas atividades prazerosas que ele gosta de fazer, ver se a gente não pode fazer junto, né? É um momento oportuno também para a gente conseguir se aproximar daquele que está dentro de casa, né? Às vezes o pai tem uma rotina tão extensa de trabalho, né? Que passa despercebida as vontades do filho, comportamentos, né? Então esse é o momento, né? Uhum. Outra coisa importante, Daphne, é a manutenção de hábitos saudáveis, né? Nesse momento, com a alimentação equilibrada, a prática do exercício, às vezes, mas eu não posso fazer uma caminhada, que é uma das orientações que nós damos muito, né? Que é uma caminhada, mas se não for o momento, bota uma zumba lá, né? Faz um exercício em casa, alivia esse estresse, né? Isso contribui para a saúde mental também, né? Alimentação equilibrada, prática de exercícios, né? Qual é a importância do atendimento psicológico no acompanhamento dessas pessoas? No acompanhamento psicológico que a gente percebe, né, quais comportamentos esse jovem tem apontado, né? Geralmente a pessoa que tem ideias ou pensamentos suicidas, ela dá sinais, algumas delas, né, um percentual alto, já tem cometido em algum momento automutilação, né? E a gente com um olhar criterioso, a gente consegue observar isso nos nossos atendimentos, né? Então, assim, o atendimento psicológico para a prevenção do suicídio é de extrema importância, né? Por isso que isso é uma campanha nossa da saúde mental, para valorização desses sentimentos, que muitas vezes, assim, a gente quando está com uma dor de dente, eu costumo dizer, ninguém nega que está com dor de dente, corre logo para o dentista, né? E vai resolver. E a gente, quando muitas vezes está com um problema emocional, um problema psicológico, e fica protocolando, fica se sentindo forte, né? Achando que está forte. E pedir ajuda também é um ato de coragem e força, né? Reconhecer que precisa de ajuda, que sozinho não consegue. Né? E nós estamos ainda, Dácia, com essa rede. Nossa rede, que em algum momento anterior vinha aqui divulgar, né? Nós estamos aqui, né? Continuamos, a rede continua, de terça a sexta-feira, no atendimento psicológico online para o município de Arco Verde. Doutora Dávila, eu fiz uma pesquisa lá no site da
Universidade de São Paulo, a Unifesp, e em uma pesquisa lá indicou que a chance de um adolescente do sexo masculino tirar a própria vida é até 3 vezes maior do que uma menina. As garotas tentam se matar mais, mas as tentativas dos meninos são mais letais. Qual seria o motivo? É por conta dos eu fiz uma leitura acerca disso e isso está muito relacionado aos instrumentos que são utilizados. O sexo feminino, ele tende a usar comprimidos, né? Que pode ter assim, comprimidos, né? E assim, o masculino usa instrumentos mais letais, né? Então, por isso que esse percentual ele é maior entre o sexo masculino. Né? Os instrumentos utilizados por cada um, é uma característica, digamos assim. Há muito tabu ainda, não é? E preconceito em relação ao suicídio, a gente sabe disso, né? E isso assim, dificulta... Pode falar. Né? E aí isso dificulta que o tema seja abordado de maneira mais objetiva, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter quando for falar sobre suicídio, hein, doutora? A gente precisa ter cuidado, a gente ouve muito uma fala, né, que a gente precisa acabar com essa fala. A gente escuta muito assim, se matou porque não tinha Deus, né? Ou se matou isso. Porque é uma pessoa fraca. Desse jeito. Na verdade, a pessoa que comete suicídio, ela não está tentando acabar com a própria vida. Ela quer acabar com aquele sofrimento. E naquele momento de dor, de extrema angústia, ela não vê outra alternativa senão aquela. Isso não significa dizer que ele quer acabar com a vida, mas sim com aquele sofrimento que toma conta. Entendeu? Entendi. Eu vou lhe confessar algo. Nós somos um site de notícias, o mais acessado de Arco Verde, e nós recebemos notícias de todos os tipos, desde economia, cultura, a notícias policiais. E eu tomei uma decisão, há um tempo atrás, de não mais dar destaque a notícias relacionadas a suicídios em Arco Verde e na região. Eu acho que isso contribui, não é, para esse trabalho que os profissionais de saúde vêm desenvolvendo, e acho que não é relevante uma empresa de comunicação dar destaque a um tipo de morte dessa. Eu acho que, de qualquer maneira, meio que induz. Então, nós aqui do site tomamos a iniciativa, e acho que foi correta, coerente, de não mais dar destaque a fulano de tal morreu enforcado numa árvore. Nós não fazemos mais isso. É uma decisão pessoal minha e que eu quero até dividir com vocês, nossos internautas. Não tem para que isso. Como eu havia falado, é uma questão muito delicada, né? Mexe com o imaginário e ainda mais com aquelas pessoas que já estão fragilizadas emocionalmente. Né? Toda informação que é dada requer cuidado, porque por trás daquela pessoa que praticou o suicídio, existem tantas outras que estão abismadas com aquela situação, né? Então, é um cuidado que você tem. Assim, é muito mais produtivo falar, nesse momento como nós estamos falando, uma prática de prevenção, para evitar, isso é muito mais rico para um jornalismo, né? Ver que é possível prevenir, que é possível curar, né? Tratar, melhor falando, esse adoecimento, né? É muito melhor, é muito mais rico para o jornalismo apoiar uma campanha como essa, que é de valorização da vida, de que há alternativas positivas, que a pessoa precisa, conte com a ajuda, né? Que ela não está sozinha, que existe uma rede de apoio, que existe tratamentos, né? É muito mais válido para o jornalismo, eu acho que eu aplaudo a sua atitude, é muito mais válido esse momento que nós estamos tendo aqui, do que a divulgação de uma morte pela morte, né? Termina gerando curiosidade e despertando, né, doutora Dávila, em quem ainda não tem notícias, informações desse tipo de coisa. Então, acho que foi uma das coisas acertadas de decisão que nós tomamos e não mais dar destaque a esse tipo de morte. Mas, olha, eu queria ainda falar sobre... Pois não, você quer continuar? Não, pode falar. Eu ainda quero continuar nesse assunto,
mas em relação a como é difícil, né? Porque um determinado indivíduo decide cometer suicídio. Vocês têm algum estudo que possa trazer para a gente nessa noite por que determinadas pessoas elas têm a iniciativa de tirar a vida? É nesse processo que eu te falei de sofrimento intenso, né? As pessoas estão passando, na maioria das vezes, por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade, né? Uhum. Uma doença que altera a sua percepção da realidade. Mesmo que haja sofrimento intenso, né? Que há um planejamento, há um pensamento, ainda assim sua realidade está distorcida por conta dessas questões emocionais, desses problemas psicológicos. Então, seria a causa maior, né? Os problemas psicológicos, assim, é um percentual muito alto. 97% das pessoas que praticam suicídio, por trás dessa pessoa há um adoecimento psicológico, né? Então, assim, e esse adoecimento altera a percepção, né? E essa alteração da percepção sobre dor, sobre sentimento e tudo mais, é que leva à prática, né? Não é como eu falei, não é que, que ele queira acabar com a própria vida. Ele quer acabar com aquela dor. E seu pensamento está alterado com o adoecimento psicológico. O doutora Dávila, e por que essas pessoas costumam dar sinais de que vão cometer suicídios? São poucas as pessoas que a gente tem relatos que elas fazem e os familiares ficam sem entender o motivo. Na maioria das vezes, as pessoas que cometem suicídio, elas dão sinais antes. Quase que inevitável que essa pessoa não dê sinais, né? Ela começa com a alteração do seu comportamento, um isolamento, tem questões que são muito comuns, mudanças assim, marcantes nos seus hábitos, nos seus dias a dias, perda de interesse em atividades que eles faziam de maneira prazerosa, né? Descuido com a aparência, como eu já havia colocado, alteração no sono, alteração no apetite. Então, assim, o corpo começa a dar indícios de que algo não está normal, né? Então, a parte dá um isolamento, deixa de dar notícias, né? Ou então, e assim, é muito natural, nos casos que a gente viu, né? Que assim, essas pessoas começam a ter essas mudanças de hábitos, de comportamento, e próximo à execução, né? Porque há um planejamento por trás do pensamento suicida, tem um planejamento, nesse período de planejamento final, a pessoa tende a agir como se tivesse tudo perfeitamente bem, de uma hora para outra, né? Então, por isso, quando a gente percebe, né, procurar, a importância logo de procurar um atendimento. Se eu percebo que o meu jovem está em casa, né, se o meu jovem está em casa, ele tem mudado de hábito, então tem se isolado muito, tem se alimentado bem, deixou de dar importância às atividades que para eles antes eram prazerosas, já é um sinal de alerta para procurar atendimento psicológico. Agora, com a consumação do ato do suicídio, quem também fica muito desamparada é a família. Vocês, nessa rede de proteção que é montado aqui no município, vocês dão assistência também a familiares de pessoas que cometeram suicídio? Nós temos o NASF, né, qual faz parte, nós disponibilizamos essa rede, né, a ideia inicial para montar essa rede, tá? Naquele período, logo lá no início da pandemia, foi exatamente por acreditar que nesse período de pandemia, de isolamento social, os números, né, as pesquisas já estavam apontando que os números de pessoas com ansiedade estavam aumentando, né, e, consequentemente, toda a família, toda pessoa que comete suicídio, ou uma pessoa que tem depressão ou qualquer outra doença de ordem emocional, por trás dela, há outras pessoas que sofrem juntos, né? Então, a nossa rede esteve e está aberta ao município de forma geral. Apoio a esse familiar, apoio, né, a esse jovem que já apresenta sinais de que alguma coisa não anda bem, né? Então, fale pra gente. Tem também o CAPES de Arco Verde, que tem um papel fundamental nesses casos, né? E onde é que fica essa rede de ajuda, o NASF, aqui em Arco Verde? Como é que as pessoas podem agendar
uma conversa com os profissionais que atuam lá no NASF? O que é preciso? Tem que levar algum documento? Como é, doutora? O NASF funciona em todas as unidades de saúde de Arco Verde. Então, em todas as unidades de saúde tem um NASF e, consequentemente, tem um profissional de saúde mental, que é o psicólogo. Né? Então, é chegar na unidade, o recepcionista vai informar a data de atendimento, ou então o agente de saúde, mesmo se achar melhor, vai informar nosso número de atendimento online, porque às vezes o dia que pode ir lá não é, né? Tem atendimento online todos os dias da semana. Então, o pessoal da unidade de saúde sabe o dia de atendimento, sabe o número do atendimento, né? E nós divulgamos, fazemos essa divulgação diariamente nas redes, né? Nas redes aí sociais do NASF também, né? Também nos nossos grupos de trabalho, atentando mesmo para a importância de uma pessoa chegar, às vezes é para uma fala, escute, a gente está ali à disposição. Mostrar que essa pessoa não está sozinha, né? Que se precisar de ajuda, nós estamos lá. Às vezes é uma tristeza momentânea, mas é melhor prevenir do que remediar, é o que a gente fala. É uma fala, é uma escuta, é uma vida, né? É uma vida importante, precisa de cuidado. Qual é o endereço do NASF? O NASF está em todas as unidades de saúde de Arco Verde. Qualquer unidade de saúde de qualquer bairro tem um atendimento do NASF. Tem atendimento psicológico, do nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Que maravilha. Cada psicólogo cobre 5 unidades de saúde. Nós somos 4 psicólogos. E cada um de nós cobrimos 5 unidades de saúde. Ô, doutora, a gente vê muitas pessoas se preocupando com a saúde, estética, não é? Fazendo caminhada, indo para academia, malhando, andando de bicicleta, mas esquece de cuidar da saúde mental, que é muito importante, não é, doutora? Exatamente, né? E reflete na nossa saúde física, né? E assim, a gente muitas vezes deixa passar despercebido, né? Uma questão emocional que tem fragilizado e que, consequentemente, reflete também na saúde física, né? Uma coisa está interligada à outra, né? Se eu não durmo bem, se eu estou com insônia, se eu não me alimento bem, isso vai refletindo no meu corpo de uma maneira muito, muito clara, muito notória, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, os sintomas da ansiedade, como taquicardia, sufocamento, aquela sensação de que está faltando ar, são muito parecidos quando de um ataque cardíaco, né? E a maioria dos nossos pacientes, antes de chegar até nós, primeiro passa por um cardiologista e precisa escutá-lo falar que não é nada físico, que é emocional, para poder ele vir buscar o atendimento de psicologia, né? São as doenças psicossomáticas que surgem assim. E aí, outra coisa importante, Darcy, que eu queria complementar, é que a prática do suicídio, ela não só acomete os jovens, né? É uma questão muito importante que eu preciso tentar. É menor o índice, mas ele acontece também entre os nossos idosos, né? Por conta, muitas vezes, do isolamento, de estar vivendo só, de não se sentir mais útil. Só que a prática e os instrumentos, como eu havia falado, a diferença entre homens e mulheres é diferente. É aquela negação de que está doente, é aquela negação em tomar medicação, é a negação naquilo que está ao alcance deles fazerem, entendeu? Que não deixa de ser também ideias e pensamentos suicidas. Se negar a tomar remédios, né? Se negar a fazer suas higienes pessoais, né? Também são sinais de que há por trás daqueles comportamentos pensamentos suicidas. Outros mecanismos, são outros instrumentos, mas que também nos idosos acontecem. E como é que não tão comum quanto os jovens. E como é que nós, doutora, família, podemos ajudar nesse tempo em que a gente tem que, por muitas vezes, evitar o contato direto com nossos familiares mais idosos? Como é que a gente deve ter esse contato sem estar muito próximo e evitar esses problemas psicológicos? É uma ligação, Dácia, dizer, olha, tá tudo bem, eu estou aqui, precisa conversar, né? Eu estou aqui à sua disposição. É viabilizar para ele também um atendimento não, uma alimentação, né? É muito importante, uma alimentação rica. É mostrar preocupação, mostrar cuidado,
os nossos idosos são muito sensíveis a esses cuidados, né? Ligar, usar o WhatsApp para ligar para aquela avó, dizer, olha, a gente não pode se ver, mas logo, logo isso vai passar, eu tô aqui, né? A senhora pode contar comigo. É nesse sentido mesmo de afetividade. De afetividade. A afetividade é muito importante, né? Principalmente com os nossos idosos também. Doutora, em que ponto é que é necessário usar os medicamentos para tirar a pessoa de uma depressão? Quando a gente percebe, Dácia, que essa parte da medicação a gente encaminha para o psiquiatra, a gente percebe que a mutilação, né, que essa ideia, esse pensamento, ele está muito presente na fala desse paciente, essas ideias, esses pensamentos negativos, suicidas, eles estão muito presentes na fala desse paciente. No atendimento psicológico, a gente percebe isso, já é caso de encaminhamento para o psiquiatra, para que ele avalie, né, e prescreva a medicação correta. O ideal era que todos nós tivéssemos um pouco de uma consulta psicológica, pelo menos uma vez por ano, né, doutora? Eu acho que no futuro não vai ser muito difícil isso, não, porque o nosso dia a dia é muito problemático, né? E às vezes a gente precisa desabafar não só com um amigo, porque um amigo ele entende, mas ele não tem a prática, não é? Ele não tem ele não é o profissional de saúde que vai nos entender e vai nos direcionar. O amigo ele pode nos dar um conselho, mas direcionar não. Então, eu acho que era muito bom, muito salutar que em breve nós pudéssemos todos, independente, termos aí um aparato, né? Termos a possibilidade de ter uma conversa com o psicólogo e poder nos avaliar. A importância da escuta qualificada, né? De quem teve um preparo profissional, de estudo para ouvir, né? A importância também, porque assim, o que é que leva muitos jovens a esconder seus sentimentos? É o medo de crítica, de julgamento, que acontece muitas vezes por falta de informação. Muitas vezes o nosso jovem diz, ai, como é bom falar sem julgamento, né? Dá aquela sensação de alívio, né? Ai, como é bom poder falar sem julgamento. É uma fala que a gente escuta muito, né? Porque, assim, às vezes nossos pais, eles não têm o conhecimento acerca do que é a doença. Então, quando um jovem vem falar, ah, não estou me sentindo bem, estou com pensamento assim, menino, vai rezar, né? A gente naturalizou muito. As pessoas tendem muito a associar essas questões religiosas, de falta de Deus, de falta de coragem, de covardia, né? E aí uma escuta qualificada de um profissional vai compreender que por trás daquela verbalização ali, daquela expressão de, né? Por trás daquela expressão tem um pedido de socorro, tem alguém que está percebendo que não está nada bem, precisa sim de ajuda, né? Ô, doutora Dávila, vocês têm alguma programação para esse mês de setembro? Qual é? Nós do MASSE, essa foi a primeira, foi nossa live de abertura com você, eu agradeço aqui o espaço. Mas, ao longo desse mês, né, nós temos outras lives marcadas, uma delas é com o médico psiquiatra daqui de Arco Verde. Temos também outros vídeos que nós vamos estar produzindo, né, para ir manipulação aí pessoal, para assistirem, e outras atividades. Esse ano nós ficamos mais restritos a essas questões das redes sociais por conta dessas questões da aglomeração, essas questões aí da pandemia. Mas ainda assim, nós estamos veiculando informações, vídeos, né, disponibilizando os números dos atendimentos online, né, para que as pessoas se sintam amparadas e percebam o quanto sua vida é importante. Que bom. E eu me sinto muito lisonjeado, viu, de ter vocês com essa programação aberta aqui na live de maior audiência de Arco Verde, pelo Facebook, pelo Instagram, lá no nosso site, o daciorabelo.com.br. A senhora sabe que estamos sempre de portas abertas para a gente falar sobre esse tema e sobre outros temas ligados à saúde mental, que acho que é muito importante, porque cada vez mais o ser humano é colocado à prova, não é? E o que a gente está passando agora não deixa de ser também um momento que a gente se coloca em posição de se observar,
né, de observar o outro, de saber se o outro está precisando da nossa ajuda e como a gente pode ajudar a outra pessoa também. Não se preocupar só com o nosso umbigo ou com a nossa redoma, mas com quem está do outro lado precisando também é importante, né? Para que a gente possa ter um mundo melhor. Porque quando a gente é do bem e faz o bem, o mundo se torna muito bom. Isso mesmo, isso mesmo. A importância da gente se colocar, né, no lugar do outro, né? Praticar a empatia mesmo, de perceber que por trás daquela vida tem outras vidas, né? Que por trás daquele comportamento, daquela negação, daquele medo, daquela insegurança, há algo que está prejudicando aquela pessoa, né? Ou então, olha, você não está bem, mas não pode chamar de psicólogo, você não acha que seria importante, né? Se você não sentir bem, ir até a unidade, mas tem os atendimentos online, olha esse número aqui, né? É essa questão mesmo de se preocupar com o outro, né? E às vezes essa pessoa que está sofrendo, está adoecida, ela quer essa força, né? Ela quer esse olhar. E você percebeu que tá algo errado. Olha, você não está sozinho, não. Vamos se ajudar. Às vezes, para uma pessoa que está adoecida, que está fragilizada, ou dizer. Doutora Dávila está com um problema aí de conexão. A gente está esperando a conexão dela voltar para que a gente possa até finalizar também a nossa live desta quinta-feira. Eu já quero, desde já, agradecer a audiência de vocês pelo Facebook, pelo Instagram, quem está comentando, quem está curtindo, quem está compartilhando. Um assunto muito proveitoso e que é de muita importância a gente falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. É muito bom porque a gente fala sobre como entender as outras pessoas. Essa cabeça, cada uma é um mundo, não é? Eu tenho os meus pensamentos, você tem os seus, não é? E é a vida, mas a gente tem que se ajudar. Todo mundo tem que se ajudar para que a gente tenha dias melhores. Deixa eu voltar aqui a conexão com a doutora Dávila para a gente encerrar e ela dar o seu tchau para todos os nossos internautas. Doutora Dávila, ainda não estou lhe vendo aqui pelo Facebook. Para a senhora se despedir dos nossos internautas. Eu quero agradecer desde já aí quem está até agora, nessa noite de quinta-feira, prestando muita atenção nessa nossa audiência, não é? Todo mundo que está aí também compartilhando essa nossa entrevista. Então, doutora Dávila, muito obrigado por estar aqui nessa noite de quinta-feira com os meus internautas e espero que todos tenham aproveitado bastante essa nossa conversa, que foi muito proveitosa, muito rica. Espero que tenha despertado nas pessoas ou em alguém que esteja passando por algum problema, que possa procurar o NASF, não é? Em alguma unidade de saúde mais próxima da sua casa, para receber atendimento e ela sair, não é, desse problema que deve estar passando. Que tem solução, gente. Tudo nessa vida tem solução. A gente tem que partir desse princípio. Se a gente se entregar, é que não tem solução. Agora, se você tomar a iniciativa de buscar, né, eu vou tentar resolver esse meu problema, eu vou tentar solucionar, eu vou buscar ajuda de um amigo, de um profissional de saúde, eu vou buscar ajuda de algum parente, mas você tem que ter essa força interior de buscar essa ajuda e fazer com que, assim, você vença lá na frente. Porque você, doutora Dávila, deve ter depoimentos lindos, né? De pessoas que chegaram no fundo do poço aí, no seu consultório, e hoje pode falar que como é bom viver, e como a vida é bela, e como é bom olhar para o sol de manhã, tomar um banho de sol, passear e ver como a vida é linda. Isso é que é mais gratificante nessa sua profissão, né? Muito obrigado, suas despedidas, sua mensagem final a todos os nossos internautas. Eu adorei o papo. Eu quero agradecer a oportunidade e o espaço, Darcy, mais uma vez, né? Muito obrigada. E eu quero dizer que, assim, não existe nada mais gratificante do que a gente salvar uma vida. E, às vezes, a nossa escuta, mostrar que se preocupa, é o caminho para essa ajuda, certo? Então, assim, os números dos atendimentos online aí de ACUP continuam na página do ENAS da ACUP. De terça a sexta-feira tem os atendimentos online, quem achar melhor,
Quem não se sentir à vontade para ir à unidade de saúde, nós estamos aí. Nós estamos com atendimento online de terça a sexta-feira, de 8 às 17. Então, tira um tempinho, liga para a gente está à sua disposição, quer ouvir, sua vida importa. Viu? Muito obrigada, Dácio, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Você recebeu muitos elogios aqui dos nossos internautas, das pessoas que já conhecem o seu trabalho e pessoas que ainda não conheciam, mas que vieram aqui observar a nossa conversa, ficaram e gostaram bastante aí dos seus esclarecimentos. Tudo muito rápido, mas a gente vai voltar com certeza com outros assuntos. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Muito obrigada também, Dácio. Até a próxima. Bom Setembro Amarelo. Eu quero lembrar os meus internautas que na terça-feira, próxima terça, nós vamos voltar com as nossas lives sobre eleições 2020. É um tema importante também. E eu quero convidar todos vocês, desde já, a estarem presentes na nossa live de terça-feira. Ok, pessoal? Então, o meu convidado de terça-feira é o doutor Olavo Bandeira. Portanto, terça-feira, doutor Olavo Bandeira, pré-candidato a vereador pelo MDB em Arco Verde, é o meu entrevistado. Ele vai estar aqui conversando com os nossos internautas a partir das 20 horas. Então, você que quer saber o que é que os pré-candidatos a vereador em Arco Verde pensam para o futuro da nossa cidade, se liga na gente, entrevista com qualidade jornalística. Você vem aqui terça-feira, às 20 horas. Olá. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no nosso facebook.com/portal Dácio Rabelo, no Instagram também, @daciorabelo.com.br e no site www.daciorabelo.com.br. Muito obrigado pela audiência, espero que tenha contribuído com essa ajuda para vocês nessa noite de quinta-feira. A gente tem recebido algumas mensagens, inclusive de um internauta, quando a gente anunciou que a doutora Dávila vinha falar sobre o Setembro Amarelo, a prevenção sobre o suicídio. A gente conversou com um internauta, ele querendo saber como é que participava, como é que poderia conversar com a doutora Dávila. E aí, eu acho que é por aí que o site, esse meio de comunicação tão importante para Arco Verde, cumpre o seu papel de informar e informar com qualidade. Então, boa noite para você, uma ótima quinta-feira e até a próxima terça, às 8 horas da noite, com mais uma live líder de audiência. Tchau, pessoal.